Olá, sejam todos bem-vindos novamente a mais uma aula aqui da Top Invest. Continuando com o nosso edital aqui de conhecimentos bancários para o concurso do Banco do Brasil. Já vimos a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, os produtos bancários, um item separadinho aqui, noções do mercado de capitais e câmbio. Da mesma forma que os investimentos, essa noção de mercado de capitais e câmbio ficou muito vago. Então a gente separou para a aula de hoje o mercado de capitais, mas a gente vai falar sobre a aula de câmbio. O mercado de capitais, então, é dividido basicamente ao redor da Bolsa de Valores e 4 tipos principais de ativos. A gente tem as ações, que são os principais, os títulos de renda fixa, que estão muito em alta, né, os títulos públicos federais principalmente, os fundos imobiliários, que são um produto bem interessante também, que estão em alta, e os derivativos. Vamos começar pela Bolsa de Valores. Então, o que é uma Bolsa de Valores? As bolsas de valores são instituições administradoras de mercados. No mercado brasileiro, a BMF Bovespa, Bolsa de Valores de Mercadoria e Futuros Bovespa, é a principal bolsa de valores, na verdade é a única, tá? Administrando os mercados de bolsa e de balcão organizado. A diferença entre esses mercados está nas regras de negociação estabelecida para os ativos registrados em cada um deles. A BMF Bovespa também é responsável por administrar o mercado de bolsa de valores e derivativos futuros. Quanto ao mercado de balcão, para você, investidor, não tem praticamente nenhuma diferença, tá? Inclusive, isso é muito comum nos fundos imobiliários, onde tem os fundos que terminam com a letra B, mas para você, investidor, é indiferente, tá? A gente vai ver lá na frente um pouquinho mais detalhado. As funções das bolsas de valores, é importante saber também, que é levantar capital para as empresas, que na verdade o principal objetivo da bolsa de valores não é para você investir, e sim financiar de uma forma mais barata as empresas de grande porte, tá? Facilitar o crescimento então das companhias através dessa capitalização, onde eles vão vender um pedaço da empresa para vários investidores, e então redistribuir a renda conforme a empresa vai dando lucro. Você tem ações da empresa, você é um pequeno sócio dessa empresa, você vai recebendo dividendos. Aprimorar a governança corporativa, uma vez que quando tem investidores externos, para você investir numa empresa, provavelmente você vai querer saber os dados dela, qual o andamento dessa empresa, quais os prospectos futuros para essa empresa. Criar também, então, a oportunidade de pequenos investidores. Você já imaginou que você pode ser sócio de uma empresa como a Ambev, que é líder mundial de cervejas, ou mesmo da Petrobras, que não está muito bacana, mas é o monopólio brasileiro de petróleo, a da Vale do Rio Doce, da América Latina Logística, que é uma das únicas operadoras de ferrovia do Brasil? É uma oportunidade única. E também é um termômetro da economia, uma vez que quando a bolsa vai mal, você também tem quase certeza que a economia vai mal. Hoje a gente enfrenta um período de queda na bolsa de valores, que dá para reparar também que o mercado econômico não vai nada bem. Para a bolsa de valores funcionar, tem alguns participantes. O principal deles, claro, é a bolsa de valores, e então as corretoras distribuidoras de valores imobiliários, as corretoras de valores imobiliários, que são quem vai atender você, o investidor. É impossível você comprar ações ou qualquer outro título sem ter uma corretora de valores. E dessa corretora de valores vai te indicar um agente autônomo de investimentos, que é o famoso corretor da Bolsa de Valores, que vai te atender na corretora de valores. Essas corretoras então vão te auxiliar a compra de ações, que são das empresas de capital aberto. E para essas empresas abrirem um capital é necessário o banco de investimento para lançar as ações no mercado primário, e você é o investidor que vai comprar essas ações. Então, como falei ali antes, o mercado primário, existem dois tipos de mercado, o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é toda vez que uma empresa emite novas ações. Por exemplo, tem a João S.A., nunca emitiu ações na Bolsa de Valores, ela vai emitir primeiras ações, então esse é o mercado primário. E quando esses primeiros compradores que ajudaram a empresa a crescer forem negociar essas ações em bolsa de valores, vai ser sempre o mercado secundário. O principal, então, são as ações. Uma empresa tem o seu capital social dividido em pequenas parcelas chamadas ações, também chamadas simplesmente de papéis, que seriam unidades de títulos emitidas por sociedades anônimas. Quando as ações são emitidas por companhias abertas ou assemelhadas, são negociadas em bolsa de valores ou no mercado de balcão. As ações representam a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, é o resultado da divisão do capital social em partes iguais, sendo o capital social o investimento dos donos da empresa, ou seja, o patrimônio da empresa. Esse dinheiro compra máquinas, paga funcionários, etc.
O capital social é a própria empresa. As ações são classificadas quanto aos tipos, quanto à liquidez, a capitalização e a negociação. Os tipos são dois bem simples. As ordinárias nominativas são chamadas de ON, normalmente são o número 3, por exemplo, a Petri 3, a Vale 3, são as ações ordinárias nominativas, que conferem ao seu titular o voto em assembleia. Já as preferenciais nominativas geralmente terminam em 4, que são a Petro 4, a Pomo 4, a Embry 4, que conferem ao titular preferência na distribuição dos dividendos. Também são classificadas pela liquidez, que são as ações de primeira linha ou as blue chips, que são as grandes empresas como os bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Petrobras, Vale do Rio Doce, Ambev, que são as maiores empresas, tá? E tem ações de segunda linha, que são as ações que não têm tanta liquidez, como Randon, Marco Polo, Grandene, Itaúsa, são empresas boas, porém não têm tanta liquidez no mercado, porque são até empresas menores. Quanto à capitalização, então a gente vai ter as large caps, que tem uma alta capitalização, são as empresas maiores. As mid caps, que não é um termo muito utilizado no Brasil, elas têm uma média capitalização. E as small caps são muito famosas também, porque são empresas geralmente em uma fase de evolução que podem te propiciar um alto lucro, tá? Que normalmente elas têm baixa capitalização, são empresas menores. E quanto à negociação, a negociação das empresas pode ser sempre em lote padrão, que são de 100 em 100 ações, ou lote fracionário, que é de uma em uma ação. Porém, o mais comum é que os grandes investidores, principalmente, comprem sempre no lote padrão, evitando o lote fracionário. Coloquei um quadrinho especial aqui para vocês, que é o investimento e especulação. O investimento, então, é quando se entra na empresa, seja como majoritário ou minoritário, com o intuito de ser sócio da empresa, buscando companhias com bons fundamentos econômicos e previsão de crescimento. Por exemplo, são investimentos de longo prazo, tá? Onde você escolhe uma empresa que você conheça, uma empresa que você confie, que você conheça o produto, que você acredita que será uma boa empresa no futuro. Como a Ambev, por exemplo, ou a própria Petrobras, resolvendo esses problemas, tem grandes prospecções no futuro, então você quer ser sócio dessa empresa. Já a especulação ou trading, a aplicação nas ações é focada sobretudo na flutuação de preços para cima ou para baixo, isso mesmo. Tem muita gente que ganha dinheiro no mercado com a queda das ações. Quanto mais cair as ações, mais dinheiro elas ganham. Essa operação é chamada de venda descoberta. Quem quiser mais informações, dá uma olhadinha lá no nosso site. Tem um vídeo específico sobre venda descoberta. É uma operação bem interessante, tá? E essas flutuações ocorrem rotineiramente na Bolsa de Valores e no médio e curto prazo. Se vocês olharem lá o jornal que vocês preferem, todos os dias tem informação sobre a Bolsa de Valores. Sobe 1%, desce 2%, ou sobe 3%. E é nessas variações que esses especuladores vão ganhar, tá? Não no longo prazo, comprando empresas de boa qualidade. Nesse tipo de aplicação, o que mais importa é a liquidez e volatilidade de cada ação. Então é importante que ela tenha bastante negócios e que ela se movimente bastante. Ações com poucos negócios, que são os small caps, e com poucos negócios, que não são muito líquidos, não são interessantes para os especuladores. Voltando aqui para a nossa matriz, o próximo assunto é derivativos. Derivativos é um pouco complicado de se entender, mas tem um artigo completo no nosso site também sobre opções que vai facilitar o entendimento para vocês. O mercado de derivativo é constituído de contratos especulativos que são derivados de um ativo real, como ações, café, ouro, dólar, ou não. Por exemplo, os índices, o índice Bovespa, o IBRX, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, e até mesmo de outro derivativo. São contratos padronizados com o intuito de proporcionar operações que viabilizem a transferência de risco de flutuação dos ativos. São os exemplos, então, as opções, o mercado futuro e o mercado agrícola. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque esse aqui é um mercado realmente um pouco mais complicado de se entender para quem não tem um vasto conhecimento sobre ações, mas para dar as noções do mercado de capitais mesmo. Quem tiver interesse, lá no nosso site tem uma aba sobre mercado futuro e opções que explica bem direitinho para vocês entenderem fácil. O próximo assunto é os fundos imobiliários. Esse aqui é o meu xodó. Eu tenho todos os meus investimentos em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são formados por grupos de investidores com o objetivo de aplicarem recursos solidariamente em todo o tipo de negócio com base imobiliária, seja no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou imóveis prontos. Do patrimônio de um fundo podem participar um ou mais imóveis, parte de imóveis, direitos a eles relativos e etc.
Para facilitar o entendimento de vocês no fundo imobiliário, tem o exemplo do shopping que é bem fácil de entender. Você imagina um shopping na sua cidade, é um grande empreendimento imobiliário, custa milhões e milhões de reais. Então é difícil de um investidor sozinho conseguir fazer esse investimento. Então existem os fundos de investimento imobiliário, que são como qualquer outro fundo de investimento, onde vários investidores entram como solidários no projeto e são sócios desse imóvel. Então, existem tipos de fundo imobiliário com fim de desenvolvimento, onde você vai desenvolver o imóvel para futura venda, os de fundos imobiliários de papel, que são as letras de crédito imobiliário, os créditos e recebíveis imobiliários, e os principais tipos que são os de tijolos, chamados, que são com fim de aluguel, onde você vai ser dono desse shopping depois de construído, com o fim de ganhar renda de aluguel. Esses rendimentos de aluguel, então, são isentos de imposto de renda, trazendo uma grande vantagem, então, para quem gosta de investir em imóveis. Você vai ter rentabilidade de perto de 1% com esse dividendo do fundo imobiliário e muito superior aos imóveis reais, ainda com isenção do imposto de renda. E o ganho de capital, como são cotas negociáveis na Bolsa de Valores, se você ganhar dinheiro na negociação da cota, tem um imposto de renda de 20%, porém nos dividendos do aluguel que você recebe é isento. E a outra perna aqui da Bolsa de Valores, do mercado de capitais, que tem ganhado bastante destaque ultimamente com os títulos públicos federais que estão se popularizando. Então a gente tem os títulos de renda fixa, que são os títulos públicos federais, as debentures, os commercial papers e os bonds, que não são muito comercializados. Tá? Os títulos públicos federais eles estão mudando de nome, mas quem quiser ver tem um vídeo antigo lá no nosso site. E eles estão aqui junto com o mercado de capitais porque eles são comprados obrigatoriamente por corretoras de valores. Não deixe se enganar, porque mais que você compre pelo banco, para você comprar pelo banco um título público federal, você tem que fazer cadastro na corretora do banco e com certeza eles vão te cobrar alguma taxa lá junto à sua conta normal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem de clicar em gostei, se inscrever no nosso canal. Dúvidas, a gente fica à disposição nos comentários, a gente responde em 24 horas. Ou quiserem mandar por e-mail também, atendimento@topinvest.com.br. Por favor, não deixem de clicar em gostei no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente. Muito obrigado e bons estudos a todos.